Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje o programa Manhã Viva vai falar sobre isso aqui, ó, como participar da missa com as crianças. É um grande desafio para muitas mães, mas o pior é que tem família desistindo de levar os seus filhos para a igreja. O programa de hoje vai dar dicas práticas com o casal Rodrigo e Adelita, autores deste livro, para você não desistir de transmitir a fé para os seus filhos. Fica ligadinho porque o programa Manhã Viva já começou. É um desafio, sim, levar nossos filhos para a missa, como dizia o Padre Léo. O pai que não passou vergonha com os filhos na igreja um dia vai passar. É claro que ele era muito brincalhão, mas é uma realidade. O que não dá é para desistir, porque é um momento muito importante para se transmitir a fé. Mas a gente fica perguntando, tá bom, Renata, eu quero levar meu filho à igreja, mas me ajuda aí, me dá dicas práticas. É por isso que a gente vai falar sobre justamente esse livro. Nós convidamos os autores, você conhece muito bem. Ele sempre entra antes do programa Manhã Viva, o Rodrigo, e a Adelita também sempre está lá substituindo ele. É um casal muito querido nosso e meu também, por favor, venham logo para cá. Bem-vinda, Adelita, a casa é sua, obrigada. Você sabe. Bom dia, Rê. Bom dia, Rô, bem-vindo. Olha, ele dá bom dia lá no jornal e agora está aqui batendo papo com a gente. Muito bom ter vocês aqui. Vocês lembram dele quando ele era do programa Manhã Viva, né? Com a Dicilene. Ele apresentou Manhã Viva. Pois é, tá matando saudades do programa, né? É verdade. Coisa boa. E de onde surgiu primeiro escrever um livro para, assim, como participar da missa com as crianças? De onde surgiu essa ideia? Pois é, Renata. Fiquei curiosa. É um tema que a gente vai procurar, não tem muito sobre esse assunto mesmo. Não tem mesmo, Então, a editora Canção Nova nos pediu um livro sobre pedagogia, educação de filhos. É um tema amplo, né? Nós não somos pedagogos, nós somos pai e mãe, somos jornalista, missionário. Então a gente falou assim, olha, esse tema é um tema difícil pra gente. Mas a gente pode falar sobre um outro assunto, que é participar da missa com as crianças. Porque antes, eu também escrevo para o portal Canção Nova, e o pessoal do portal, eles sugeriram esse tema. Aí quando eu escrevi esse tema, eu também achei diferente, né? Mas aí eu fui pesquisar, escrevi. E, para minha surpresa, teve muito compartilhamento, foi um dos textos mais compartilhados e com muitos comentários. Então eu vi que era um assunto de interesse e muitas famílias estavam desanimadas já. Como você falou, qual pai e mãe, né, nunca passou uma vergonha com os filhos? E é bom demais passar vergonha com o filho, né? A gente sempre está feliz, mas a gente passa vergonha com os filhos mesmo, na missa, né, nesses momentos que a gente não espera muito. Então a gente viu que era um assunto que a gente poderia ajudar muitas pessoas. Então foi com o intuito de ajudar e o livro foi escrito muito a partir das dúvidas que surgiram dos internautas, das perguntas, das reclamações, mas também das sugestões que os internautas foram dando pra gente, né? Eu também tinha escrito um artigo para a revista sobre orações, como iniciar as crianças nas orações. Aí a gente juntou também esses assuntos e veio a calhar que foi a questão toda do livro, né? E qual a importância de iniciar essa participação das crianças logo cedo na celebração? O que vocês acham disso? Vou deixar pra você. Então, as crianças, elas não têm obrigação nenhuma de participar da Santa Missa, não é? Elas não têm essa obrigatoriedade, nada disso. E isso aí que você falou, quando eu comecei a pesquisar para escrever o livro, eu até pensei, falei, nossa, mas como que eu vou escrever um livro, sendo que as crianças não têm essa obrigação de ir à missa? Porém, quando a gente batiza o filho, o pai, o padrinho, eles se comprometem a educar na fé. Então, é uma obrigação, na verdade, dos pais, dos responsáveis, levarem as crianças para a igreja. É a mesma questão, né? A gente quer que os nossos filhos se alimentem bem. Então, a gente não vai perguntar para eles, vocês querem comer brócolis? Vocês querem comer cenoura? Vai incentivar.
Também, vocês querem ser batizados? A gente não faz essas perguntas. Nós, como responsáveis pela educação, pela criação, desde da mais tenra idade, né? Desde o nascimento, a gente vai transmitindo tudo que é valor, nada mais justo também que a transmissão da fé. É o mesmo que tão tomar banho, importante. se alimentar. Ir para a escola. Ir para a escola. Você me pergunta, filho, você acha que está na hora de você ir para a escola? Não, a gente fala, filho, você quer está na hora de você ir para a Exatamente. escola. E às vezes acontece do pai querer filosofar demais. Né? Vamos negociar com uma criança de 4 anos, né? Vamos sentar aqui, vamos negociar. Tem que se ter um bom senso. Será que a criança tem condições de negociar e filosofar e grandes conversas muito longas com crianças pequenas? Muita argumentação. Muita argumentação. E quando se fala de fé, vamos. 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 Exatamente. Simples assim. E tudo isso, Renata, é para atender aquele pedido de Jesus, né? Que está no Evangelho. Deixe as crianças virem a mim. Então, Jesus pediu, eu quero que as crianças venham a mim. Então, quem que vai levar as crianças? Os pais, os avós, os padrinhos, talvez um tio, uma tia. Mas é importante que um adulto inicie a sua criança nesse caminho de fé. E o que dizer quando a criança diz assim, não quero ir para a missa? Inclusive, você começa o livro falando aqui, olha, eu vou ler o trechinho, que eu achei ótimo, porque eu acho que toda criança fala isso, né? Ele já começa aqui, ó, deixa eu pegar aqui a página. Abre aspas. Chata, respondi quando minha avó perguntou a minha opinião sobre a missa. Pois é, a minha avó, inclusive, manda um beijo, a madrinha Maria, é minha madrinha de batizado. E eu lembro certinho, eu fui numa missa, e aí chegamos, e aí, como foi a missa? Eu falei, chata, mas não pode falar assim da missa. Porém, eu como criança, porque para uma criança, imagina, a criança gosta do quê? De correr, meus filhos estão aí, o pessoal está ajudando, né? Mas para uma criança ficar 1 hora sentada, prestando atenção, é um grande desafio. Então, para mim, foi chata. Aí a minha avó, com toda sabedoria, veio explicando, olha, a missa é uma coisa importante, algo sagrado, né? Então, para uma criança, é realmente um desafio. E os mais pequenos é mais difícil ainda, né? Porque eles não têm noção do que está acontecendo. Quando é bem bebê, a gente segura, né? Bebezinho leva para passear. Agora, quando começa a andar, começa a argumentar. Então, eles não acham legal mesmo. Mas aí é que tá. Os pais dizerem isso é importante. Nossa família vai para a missa e você faz parte da nossa família, então você vai com a gente. A questão de imitar os pais é muito importante, Sim. né? Dizer que eles nos seguem, tudo isso, né? Que é algo especial. A gente sempre faz essa nossos dinâmica. filhos que domingo é um dia especial. Então, domingo, inclusive, é o dia que come chocolate. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aí a gente fala, hoje é domingo. É domingo, é dia especial. Dia de chocolate, é dia da missa. Então, tudo isso a gente vai envolvendo. Associar coisas boas também, Associando a coisas né? boas. Sem aquela imposição, mas sempre incentivando, né? Motivando. Isso exige muito de nós pais, não é uma tarefa fácil, não. A gente tem uma matéria que é um trecho do programa Educar na Fé, apresentado pela tia Adelita. E ela vai falar justamente sobre isso, de não desistir de levar os filhos para a igreja. É por isso que a gente está achando importante esse assunto, porque, como o Rodrigo falou, e a própria Adelita falou, tem pais desistindo de levar seus filhos à igreja. Então, não desista, e é o que a gente vai ver nessa matéria agora. A gente deve levar a criança pequenininha à missa? Ah, mas, nossa, faz bagunça, não para. Não leve. Porque a criança é bem-vinda na igreja. A casa do Senhor é a casa dela também. Você costuma participar da Santa Missa com os seus filhos? A nossa família preza por isso. Preza por essa vivência eucarística, o domingo, a Santa Missa, aonde nós levamos as crianças. Nós, como uma família tradicional católica, nós prezamos de ir à missa. Especialmente o domingo, a gente enfatiza que é o dia do Senhor, onde nós acordamos, tomamos banho, né? Nos arrumamos externamente, né? E vamos em família para a Santa Missa, porque é o dia do Senhor e é dia da família. Desde recém-casados, a gente já ia bastante na igreja, criamos nossos filhos na igreja. Una domenica senza la messa, la grande preghiera comune della Chiesa, non è una vera domenica, manca proprio il cuore della domenica e così anche la luce per la settimana.
Eu sou mãe de 2 filhos, tenho a Ana Raquel, hoje com 7 anos, e o Gabriel com 3. Nós temos 2 filhos, o Daniel de 5 anos e a Maria Tereza de 1 ano e meio. Temos a Jéssica, a Júlia e o João Paulo. Quando você participa de uma coisa boa ou come uma coisa boa, você não gostaria que seus filhos comessem também? Muito mais a vida com Deus, que é a melhor de todas. Nossa, legal, né? Essas dicas importantes para a gente saber. Agora, assim, nessa página aqui, 35, vocês falam dicas muito práticas. Eu acho que é sempre importante fazer dicas, a gente falar dicas práticas. Porque, assim, acho que no coração todo pai que é cristão quer levar seus filhos para a igreja. certeza. Mas muitas vezes quer dicas práticas, porque a vida é prática, né? E eu achei muito legal, porque o livro é muito prático. E vocês falam aqui, até pontualizam antes da missa e após a missa. Eu só vou ler a primeira e vou deixar que eles continuem, né? Eu achei muito legal. Primeiro ponto, antes da missa. É preciso se organizar desde o dia anterior, separando as roupas, calçados, verificando o melhor horário para sair. O antes é legal? É importante? Super. Esse antes é fundamental. Porque se começa, embola o negócio, a gente se atrapalha, fica irritado, as crianças ficam irritadas. Se criança percebe que o pai está inseguro, isso tudo vai passar para a criança vai sentir o ambiente inseguro. A criança tem essa necessidade de rotina, de segurança, e tudo isso é o pai e a mãe que vai oferecer para ela, né? E quem tem criança sabe, não é tão fácil chegar na hora nos compromissos. Sempre acontece um imprevisto, uma criança que quer ir ao banheiro, o calçado que não deu certo, começou a apertar o pé. Então, toda essa previsibilidade é importantíssima. Eu já costumo separar a roupa antes, deixar tudo organizado e falando, olha, amanhã, tal horário, a gente vai para a missa, já vamos deixar pronto. E ainda assim a gente chega na hora, né? Não chega antes. Muitas vezes chegamos atrasados também. E olha, fazendo todo esse processo antes. E eles criam uma expectativa, sabem que tem um compromisso. Sim. Estão sendo avisados. Criança gosta disso. Gosta de saber tudo, né? É importante para a criança. No ponto 2, vocês trazem assim, no caso do recém-nascido, é preciso atenção redobrada com a mãe e com o bebê para não expô-los a doenças, aglomerados, locais com pouca circulação de ar. Sim, isso é fundamental, a saúde, né? A gente está preservando a saúde. A gente sabe que tem igrejas que tem muitas pessoas. Então, na época que eu escrevi, a gente estava vivendo bem essa fase de recém-nascido. Então, principalmente o marido, né? A gente tem que ter esse cuidado com a esposa, porque ela fez um parto. Então, a criança, talvez se ela não tomou ainda todas as vacinas, ou se ela está ali de 3 meses, a gente tem que ter esse cuidado de estar num ambiente em que circule ar. Você não vai botar os seus filhos lá numa igreja lotada, onde há pouca circulação de ar. Por quê? Corre-se o risco de doenças, como em todo lugar que tem muita gente. Então é importante ter esse zelo, esse cuidado. São simples coisas, mas que fazem toda a diferença. Porque se a criança ali pega qualquer doencinha, a semana vai ser uma semana mais difícil. Dali você vai passar noites em claro. Então tudo isso preservando esse ambiente mais saudável da família também. Até uma orientação dos pediatras, né? Quando a gente tem um bebê pequeno, eles falam, olha, não vai para shopping, não vai para missa. Se eles conhecem mais a rotina, né, dos pais, eles já avisam. Aglomerados, ambientes assim muito cheios. E a criança também se sente incomodada, assim, um ambiente, né, que está super lotado, ela não tem muita mobilidade ali. Ter esse cuidado. E muitas vezes pode ser até que num período curto, até o bebê crescer um pouco mais, você mude de paróquia. Talvez a sua paróquia não tenha essa ventilação, não tem nenhum problema. A missa é mais importante. Certeza, o padre vai entender muito bem. Vai entender muito bem. No ponto 3, vocês trazem assim, antes da missa, buscamos nos preparar, oferecendo café da manhã aos filhos, vestindo-os de uma maneira que percebam que estão indo para um lugar sagrado, especial. Então, a roupa importante para a missa, sim. Assim, quando a gente era criança, a gente tinha muito isso, a roupa da missa, né? Era verdade, eu cresci assim. Eu também. Era o sapato de a missa, a roupa de a missa. Pegava calça jeans, o Tobias, nosso filho maior, não gosta muito. Aí fala, essa é a roupa da missa, né, mamãe? Aí já pede, a gente já coloca essa roupinha mais especial, né? A gente está indo para um lugar sagrado, exatamente isso. O cuidado também com a alimentação. Criança com fome fica muito irritada, né?
Então a gente tenta dar sempre né, o café da manhã, se a gente vai de manhã na missa, ou à tarde depois do almoço, ver essas realidades, tomar esses cuidados, né? Se é um bebê pequeno, até o Papa Francisco fala, alimente a sua criança, né? Se você está dando de mamar, tem esse horário. Se você consegue programar para antes... incentiva, inclusive, a amamentação. Eu acho lindo. Ele fala que a amamentação, o choro, amamente, não tenham medo, alimente-os, porque isso também é linguagem de amor. Isso a missa o Papa principal falou. é isso, a missa é uma linguagem de amor. Então, tudo que faz parte dessa linguagem de amor, e a gente coloca aí, antes, durante e depois, faça aquilo que Dom Bosco ensina. Não simplesmente que os filhos sejam amados, mas que os filhos sintam que são amados. Então, que eles sintam que são amados antes da missa, durante a missa e depois da missa. E essa questão de como ensinar nossos filhos a se comportar também, nós vamos ver um outro trecho do mesmo programa, porque é um programa que ajuda muito os pais a como educar na fé. A gente vai ver agora como ajudar nossos filhos a se comportar na igreja. Por volta de 2 anos, a criança descobre que ela e a mãe não são mais a mesma pessoa e vai testar os seus limites. E precisa encontrá-los para continuar a se sentir segura. Se queremos saber mandar, devemos procurar nos impor mais pelo amor do que pelo temor. São João Bosco. O Padre Léo dizia que a mãe que não passou nenhuma vergonha com seu filho pequeno na igreja, ainda vai passar. O Padre Léo estava brincando. Mas os padres sabem bem como as crianças se comportam na igreja. Eles veem gerações de crianças passando pelos bancos lá do altar. Agora, existe um jeito de ensinar uma criança pequena a se comportar na igreja? Leve seu filho à igreja fora da hora da missa e mostre a ele como você se comporta. Ele está atento ao seu comportamento mais do que você imagina. Dê a ele a oportunidade de conhecer o local, assim terá menos curiosidade quando você o levar à missa. Explique a ele que essa é a casa de Deus e porque nós o amamos e respeitamos, somos mais educados em sua casa. Crie regras claras, fáceis da criança memorizar. Podemos correr na casa de Deus? Não. Podemos comer na casa de Deus? Não. O que podemos fazer? Podemos cantar, podemos orar, podemos louvar. Eu percebi o seguinte: uma vez que eu estabeleci um limite, eu não posso voltar atrás, para não abrir precedente. Porque se eu volto atrás, o meu filho me fala assim: mãe, mas daquela vez podia e agora não pode por quê? Queridos pais, as crianças vão testar os limites algumas vezes, principalmente quando eles estiverem no meio de muita gente, por exemplo, na Santa Missa. Mas você precisa ser firme e seguro com ele, que com certeza aos poucos ele vai aprendendo a obedecer e a comportar-se bem. É tudo um treinamento, um exercício, você consegue. Você vai ter que respeitar e retomar sempre esses limites. Em matéria de educação dos filhos, todos os telhados são de vidro, acredite. Não se envergonhe, não fique preocupado com o que os outros vão pensar ou dizer. Se precisar, em algum momento, leve seu filho lá na sacristia, por um minutinho, converse com ele, acalme e tudo dará certo. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. É isto que gera segurança na criança. Não desista de levar seu filho pequeno à igreja. E não se envergonhe se de vez em quando ele fugir das regras e você tenha que repetir. Os tios vão entender e ele faz parte da comunidade, ele é bem-vindo na igreja. Na arte de educar, não podemos nos cansar de repetir. São João Bosco. A questão do limite que a Lu Marins, a saudosa, um beijo para a Lu Marins, está em Portugal, saudade Beijo dela, né? O Francis, parceiro. O Lucas está enorme, né? O Vitor da barriga ainda. Essa questão do limite, na hora da missa é muito importante, porque a criança vai testando, como disse a Edivoneide, vai testando. Durante a missa também os pais precisam ser firmes. Sim, é sempre aquele desafio, né, de firmeza também com carinho, né, com acolhimento. Então a gente
precisa ali ter paciência, muita paciência. E também a gente não pode esquecer que a missa, ela é um momento fundamental, é uma catequese in loco. Então não dá para a gente, como pai e mãe, ficar todo momento falando assim, silêncio filho, fica quieto filho, porque isso daí vai causar uma irritação muito grande nele. Então primeiro é aquilo que falou ali na reportagem. Leva seu filho antes, mostra, explica as regras. Na hora ele vai tentar burlar as regras. E a gente vai tentar com toda calma, tranquilidade possível, explicando para ele, olha, agora é silêncio. Mas também a gente tem que saber a hora da graça de catequizar, porque é o nosso filho. Então, se enviar para a catequese é muito bom, quanto melhor é o pai, porque hoje fala tanto terceirizar a educação, né? Dos pais que deixam os filhos lá para a escola educar, ou deixa para a igreja dar a catequese. Então, os pais têm esse papel, é uma missão, um dever de educar na fé. E às vezes a gente acha que a criança não está prestando atenção em nada, mas ela está. Às vezes a criança está correndo, mas ela está prestando atenção. E eu me lembro assim, de alguns fatos, né, que a gente viveu em família, principalmente agora com o Tobias. Ele gosta muito de histórias. Então a gente procura sentar com ele, pertinho da gente, pôr ele no colo e repassar a história bíblica que está acontecendo. E eu me recordo de uma vez que a liturgia falava da fé. E ele, assim, eu contando a história, ele fazendo de conta que não estava nem prestando atenção. Mas ele olhou para mim e falou, mãe, você tem fé? Nossa. Eu falei, eu tenho fé. Aí ele falou, eu quero ter fé. O que eu faço? Aí eu falei, é só você pedir para Deus e Deus te dá. Ele, num simples gesto, ele fez assim, Deus, me dá fé. Aquilo eu fiquei tão tocada, sabe? Porque eu falei, gente, foi uma catequese tão profunda num momento tão simples, né? Eu falando com ele, achando que ele não estava nem prestando atenção, e ele fez essa oração tão espontânea e tão sincera. Eu tenho certeza que Deus vai dar a fé para ele. Então, a gente tenta também fazer isso, e repassando as histórias, porque muitas vezes eles não conseguem entender a história que está sendo lida lá. A gente sempre fala a história, né, do filho pródigo. A missa é uma grande história, a nossa história, a história da fé, não é? Do povo de Deus. E todas as vezes que a gente consegue ter aquela paciência, estar centrado, né, para fazer isso, sempre produz frutos e bons frutos, né? Então, ele está ali desde pequenininho, muito pequenininho, ele já fazia muitas perguntas. Uma vez a gente estava numa missa, e ele escutou lá, Cordeiro de Deus. Mãe, o que é Cordeiro de Deus? O que é Cordeiro? As perguntas difíceis de responder. O que é mistério da fé? Nesse dia que ele explicou da fé, ele falou, o que é mistério da fé? Aí ele explicou, ela estava do lado dele, o mistério a gente não explica, é um mistério. E fé? Aí foi aí que ele começou. Mas ele já perguntou, por que a gente come Jesus? Por que a gente come Jesus? Eu falei, porque ele é nosso alimento. E todas as vezes que a gente fala, vamos para a missa hoje, Tobias, ele fala, por que ir à missa? Eu falei, porque a gente precisa se alimentar. Ele, já sei, né, mãe, ele é seu alimento. E é normal as crianças dizerem que não querem ir à missa. A gente fala isso no livro também. Eu não quero, tal. Mas, na verdade, a criança não está dizendo que ela não vai. Ela nem sabe direito os motivos, né? Ela está tentando explicar por quê. E a gente, como pai, fala assim, mas por que você não quer ir à missa? Ela vai dizer, porque lá eu tenho que ficar sentado. Tá, mas a gente explica mais rapidinho, passa uma hora. Então, na verdade, a criança está tentando dizer por que ela não quer ir à missa. Mas ainda ela não sabe. Não é que ela não está querendo ir à missa. E isso é muito importante para a gente que é pai e mãe. Para a gente incentivar, para levar, convencê-los. E eles veem essa alegria na gente também, né? A gente vai porque nós necessitamos disso. Então, se é bom para nós, ele vai ver, nossa, eu acho que é importante isso, porque meu pai e minha mãe fazem tanta questão de ir com a mesma alegria que a gente vai passear no parque, com a mesma alegria que a gente vai numa festa de aniversário do amiguinho, com a mesma alegria que vai na casa dos nossos amigos. Então, eles têm que ver também o exemplo em nós. E a necessidade que os pais têm de ir, e ele segue os pais, né? Tem participação, gente. A Evalda Nunes fala assim, e quando um adolescente de 14 anos não quer mais ir à missa? O livro é para as crianças, mas chegou a pergunta para vocês. Então, essa idade é muito comum, o adolescente se rebelar. Isso faz parte, né? Ele está ali na adolescência, pré-adolescência. Eu acho que sempre é o convite, né? Essa idade ainda os pais podem falar assim, olha, filho, você não quer ir à missa? Acho que ainda vale essa... Mas por que você não quer ir? Enfim, vai dar os motivos dele. Tá, mas você precisa ir à missa. Então, com muito jeito... Sabedoria. Leveza. Leveza, principalmente. Não adianta você puxar o filho ali, você vai... Não. Olha, filho, você tem que ir. E tem que confiar na sementinha que plantou quando era criança. Se desde pequeno você foi levando, vai chegar um momento que ele vai ter que decidir. Todos nós temos
a liberdade de decisão. Mas temos que confiar na sementinha que nós plantamos desde cedo. Por isso que nós estamos falando para pais de pequenos, né? Para você confiar nessa sementinha que você plantou. Exatamente, para plantar, principalmente na adolescência, eu vejo tão bonito no santuário, muitos adolescentes indo e muitas vezes sem os pais. Então, assim, é claro, você que perguntou, confie na semente, e se não teve essa educação, não tem problema, não, mas não desista, porque ainda está novo, né? Exato. Então, não desista, não desanime. Mas se tem uma semente, melhor ainda. Se não tem, dá tempo ainda, porque ainda tem 14 anos. E a gente está falando de iniciação cristã, né, Renata? A gente está falando de iniciação dos pequenos. Exato. Porém, lá na Missão de São Paulo, a gente tem visto muito isso. Adultos pedindo para ser batizado, ou seja, iniciando seu caminho de fé. E levando os pais. Um menino de 5 anos que começou a ir à missa com a tia, gostou tanto. Hoje ele é coroinha lá do Padre Anderson. Foi batizado. Ele pediu para ser batizado. A família toda começou a acompanhá-lo. A avó começou a ir para a igreja. Agora o irmãozinho dele, acho que com 3 ou 4 anos, também foi batizado. Enfim, muitas vezes, talvez hoje não está indo, como esse adolescente não está querendo ir, mas daqui a pouco ele passa essa fase, que são fases também. né? Mãe coloca, a gente fez um programa Mães que Oram pelos Filhos. Então, reze, peça a Deus que toque o coração do seu filho. Como todos os dias, eu acho que toda mãe reza, né? E pai. Com certeza. Tem mais uma participação, Eliane. Minha filha tem 10 anos e não consegue se concentrar na missa. E sempre a levei para as missas, encontros e catequese. Qual dica me daria? Até eu, às vezes, não consigo me concentrar na missa. Eu também. Então, é super normal. É verdade. A partir... eu acho que o principal é você pegar um ponto da missa. O que mais te chamou a atenção? E, a partir dali, abstrair a mensagem principal. Porque nem nós conseguimos nos concentrar o tempo todo, não é? Então, sempre pegar um ponto. O que ficou forte para você da missa de hoje? Olha, para mim foi a fé, para mim foi a fidelidade. Uma palavra única já vai ajudando a viver essa concentração, que é tão difícil no tempo de hoje, né? São tantas coisas para nos distrair, né? E o Papa Francisco, ele diz assim, que muitos pais têm desejos espirituais profundos. E aí, quando começa essa fase de corre atrás de filho, nananã, sai da missa, nananã, acho que fala, meu Deus, acabou minha relação com Deus, será? Rezando. Não, é um outro jeito, é uma espiritualidade da família. E é importante dizer que a missa do domingo, principalmente, ela é um momento de oração comunitária. Então, no domingo, a gente reza em comunidade, reza com a família. Então, nem sempre a gente vai conseguir ter aquela concentração. E aí, para quem tem essa necessidade de uma concentração maior, a gente sugere até para pais. No dia de semana, talvez seu filho está na escola, vai para a missa, reza você mais tranquilo no dia da semana, mas no fim de semana, no domingo, é o dia da oração comunitária. Então, não exige tanta concentração. É o momento mesmo da gente estar ali com a comunidade, viver intensamente. Muitas paróquias têm missa das crianças e acaba sendo aquela festa, né? Eu tenho amigos assim que diziam, olha, quando eu ia para a igreja, quando era criança, eu achava legal, que parecia uma festa. Eu já não era dessas crianças, era das crianças que achava chato. Mas continuei indo, graças a Deus, olha, eu estou aqui, né? Parabéns. Cuidar para a gente não projetar, né? Que às vezes a gente vê aquelas crianças que são lindas, que são místicas. Desde criança existe, né? E às vezes a gente quer que o nosso filho seja assim. É verdade. Aí entra na comparação. Nossa, olha aquele menino que nem mexe, o seu tá ali. Eu sou apaixonada por essas crianças que servem o altar. Já falei várias vezes para o nosso filho, você quer ser coroinha? Ele, não quero. Então, eu vou obrigá-lo? Não, eu preciso aceitar o temperamento dos nossos filhos e com aquele temperamento transmitir a fé. Olha, e talvez eu vou fazer se console um pouquinho. Quando eu era criança, adolescente, eu gostava de ir à missa depois, né? Para comer pipoca, para tomar sorvete. Eu saía da missa. Era assim, eu saía da missa e ia comer pipoca. Na homilia eu dormia no banco. E aí eu não sabia. Meu pai disse esses dias que um padre falou, olha, não tem problema que seu filho corra. Importante que ele esteja aqui na missa. Olha então, que legal. Graças a Deus que... Olha aí, virou missionário, consagrado, casou e evangeliza 24 horas. Eu vou lançar uma pergunta para vocês, mas para o segundo bloco. Tá bom. E na hora da birra na missa, como que os pais saem dessa encruzilhada, o desespero dos pais aí. Para o segundo bloco, eu quero agradecer a você que acredita neste milagre da Canção Nova. Nós estamos completando 30 anos de milagre todos os dias, graças a Deus. E nós constatamos, né, que essa transmissão tem transformado vidas. Eu acho que você está vendo na programação vários testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, graças a você
que acredita nesta obra. Vamos continuar juntos evangelizando? Deus abençoe você. A gente vai para um breve intervalo, espera por nós porque vai valer a pena. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando como participar da missa com as crianças. Nós estamos conversando com os autores do livro do mesmo tema, né? Rodrigo e Adelita. Eles são da comunidade Canção Nova e ele apresenta o jornal antes do Manhã Viva. É ele que me dá bom dia todos os dias. Agora a gente tá dando bom dia, né, pessoalmente? Pessoalmente é melhor. E ele já foi apresentador do programa Manhã Viva também, acho que você lembra bem. Casal muito querido nosso, meu também. E eu quero também lembrar você, sócio evangelizador, que você, além do seu boleto mensal, você recebeu um boleto extra para você contribuir com R$20 ou mais. Esse boleto extra vai nos ajudar a virar o ano sem dívidas. Nós estamos com esse objetivo. Eu quero já agradecer você por sua fidelidade. Então, nós contamos com você. Só um detalhe. Esse boleto extra tem data de vencimento. É só esse detalhe que você tem que ficar atento. Então, neste caso, o boleto extra de novembro tem data de vencimento até o final de novembro. Mas não deixe de fazer essa contribuição a mais, porque você sabe que final de ano as contas aumentam, se aumentam na nossa casa, aumentam também para a Canção Nova. Então, faça essa contribuição extra, para que as contas aumentando a gente consiga também pagar tudo e, se Deus quiser, que vai sim a gente conseguir chegar no 100%, tá bom? E eu quero falar, gente, desse lançamento. Eu amei, meu filho vai amar, que são atividades com crianças da Bíblia. Então é um livro muito assim, repleto de exemplos de crianças da Bíblia. Eu achei muito interessante, eles pegaram versículos, às vezes curtos, mas que cita uma criança. Por exemplo, a criança que trouxe os peixinhos e os pães para a multiplicação. Então, é um detalhe, às vezes, que a gente lê na Bíblia e fala assim, nossa, mas realmente foi um menino. Mas ele soube partilhar. Olha que lição aquele menino trouxe e pode nos ajudar a educar na fé. Então, eu só li assim rápido e falei, opa, já um ótimo material para me ajudar na educação da fé com o meu menino. E é da Suelen Moro, ela é da comunidade Canção Nova e é um lançamento que foi pedido também pelas pessoas para ajudar no material para a educação na fé. E ela topou conversar com a gente sobre essa inspiração maravilhosa que já está disponível para você comprar no 3886-2600. Vamos ouvir agora a Suelen. Bem-vinda, Suelen. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Suelen Moro, sou missionária aqui da comunidade Canção Nova e eu fui convidada nessa manhã para falar para vocês sobre esse livro, que eu também fui convidada a fazer, que é Atividades Bíblicas Crianças da Bíblia. Isso aqui. Né? E a produção me mandou algumas perguntinhas e eu vou estar respondendo elas para vocês agora. Como surgiu a inspiração desse livro? A inspiração desse livro veio do coração da Tatiana Ferreira, que ela é a superintendente aqui do nosso setor. Ela chegou para mim e pediu, Suelen, né, nós estamos sentindo que precisamos fazer um livro sobre as crianças, atividades que mostrem que as crianças estão na Bíblia. Daí, naquele momento, eu abracei, né? No início foi uma surpresa para mim, porque eu não tinha já gravado na minha mente as passagens bíblicas onde as crianças estavam. Então eu tive que ir na busca, onde essas crianças estão na Bíblia. E eu fui encontrando essas crianças e fazendo uma experiência profunda com elas. Também com os salmos. E ali também foi cura para o meu coração de criança, já adulto, né? Onde o Senhor também foi trabalhando. Vamos ver... Ele também é uma oportunidade das crianças, ao ouvir o nome de um dos personagens da Bíblia na missa, se recordar melhor da história por causa das ilustrações? Sim, e não são só ilustrações, também tem atividades de recortar, de colar. Então isso faz com que a criança realmente entre no mundo ali e vá descobrindo e se encontrando com os personagens. Então a importância também nesse momento dos pais ou daqueles que são os familiares na missa, fazerem esse acompanhamento.
Então, você sabe que no livro que você comprou para o seu filho tem aquela história? Quando você chega em casa e fala, ó filho, lembra que na missa, né, o padre falou sobre isso, né, teve essa história. E isso vai integrando as crianças nesse mundo e no contato com o divino. Então, a família é essencial, é muito importante nesse momento. Todos os personagens do livro estão na Bíblia? Sim, todos estão na Bíblia. Também contém alguns salmos que falam de crianças e também tem alguns personagens que mostram que eles também foram criança. Por exemplo, Moisés, porque às vezes nós olhamos eles, né, fazendo os prodígios adulto, mas nós esquecemos que havia uma eleição desde o ventre da sua mãe. E assim é conosco também. Deus nos escolhe desde sempre. Isso é importante que a família mostre isso para os filhos, para os afilhados também. Há uma eleição desde sempre. Qual é o personagem que mais chama a sua atenção? A experiência que eu faço muito forte é com o menino da partilha, né? Um menino que sabe partilhar, que é o da multiplicação dos pães. Ele vai lá com o seu jeito singelo, com a sua pobreza, entrega tudo que ele tem e ali Deus faz o milagre, né, da multiplicação dos pães. Que beleza isso, num mundo tão egoísta que nós vivemos hoje, né, ensinar para as nossas crianças, filhos, afilhados, a importância da partilha, de ter um coração generoso. Tem algum personagem corajoso nesse livro? Tem, e ele é bem conhecido. É o pequeno gigante Davi, né? O Davi que dá um show naquele gigante Golias e mostra que mesmo com a nossa pequenez é possível sim, com Deus, vencer as nossas batalhas. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Até a próxima, Sueli. Nós amamos te ouvir. E interessante que o Rodrigo falava aqui do menino, né? Que trouxe os pães e os peixes para multiplicação. Fala aí, vô. Pois é, não, é muito interessante. É desse personagem da Bíblia que nasce o papel do coroinha na missa. A criança que ajuda o padre, ela está levando, ali ajudando o padre, para acontecer o milagre da Eucaristia. Que legal, então é desse né? papel da Bíblia, do menino da Bíblia. As crianças da Bíblia. E também é importante lançar mão de ajuda, porque a gente precisa de formação para nos ajudar a educar na fé, né, Adelita? Com certeza. E a Canção Nova faz isso com maestria. Há 30 anos ela vem nos ajudando, pensando em tudo. O cantinho da criança, com toda a luta, né? Você que é sócio, benfeitor, ajuda também isso. A Canção Nova evangelizar as nossas crianças. E a gente gosta de contar com essa ajuda. A gente põe o cantinho da criança para os nossos filhos, a gente faz questão ajuda de adquirir os produtos. Tem um outro produto que a gente não mostrou aqui, mas é o Diário Espiritual para as Crianças. É maravilhoso. Nesse mês de outubro, eu falei que a minha grande ação missionária, porque outubro foi o mês das missões, né? A minha grande ação missionária em outubro foi fazer o estudo da palavra com meu filho. Então, nós assistimos junto o Cantinho da Criança e ele gostou, está com uma linguagem muito boa o Cantinho da Criança, ele gostou dos personagens, da linguagem. Aí eu falei, filho, você não quer fazer o estudo da palavra? A gente viu, vamos, papai. E eu estava tentando. Então, assim, a gente tem que tentar também, não é de uma hora para outra. Nós fizemos o estudo dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Ele falou, papai, mas só um veio agradecer. Só um, filho. A gente tem que agradecer o tempo todo. Aí no outro dia, a gente foi a semana toda. Aí nós fizemos o estudo. E aí ele falou, qual que é a sua oração, filho? Poderoso Deus cria tudo. Eu falei, Tobias, essa oração. É minha oração, pai. Filho. Aí eu escrevi, poderoso Deus cria tudo. Ele, escreve aí, Tobias inventou essa oração. E esses materiais nos ajudam muito, as ilustrações, a maneira pedagógica com que eles são preparados. A Bíblia é maravilhosa. O meu filho, assim, se ele deixar eu ler a Bíblia toda, todos os dias. Eu falo, filho, 3 hoje. Não, mas só mais uma, por favor. A de Lázaro, a de Davi, E eu vou lendo, já sei de qual é salteado. Tem hora que eu nem já... E é linda a Bíblia também, porque ela vem ilustrada. Aí ele pula da cama, deixa eu ver o desenho, né? Ele olha o desenho, porque eu quero que ele durma também, né? E ele vai, mas por
quê? O que aconteceu com ela? Foi mesmo, Jesus perdoou, Jesus curou, e eles vão entrando naquela história. E vai, né, não é difícil educar as crianças, elas estão abertas, são esponjinhas. E falando a desse, gente que tem que insistir, a gente esse não pode belo desistir. trabalho do Departamento Infanto Juvenil da Canção Nova, eu quero agradecer o Padre Carlos Vital, porque ele fez faz a apresentação do livro. Então eu passei esse conteúdo para eles olharem antes também, eles gostaram muito. E ao Dom Odilo, né, o cardeal arcebispo de São Paulo, porque ele leu também, aprovou o conteúdo e deu o selo de nihil obstrat, que tipo assim, nada contra, que o conteúdo está de acordo com a fé, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos para a pergunta do final do primeiro bloco. A gente né? estava tentando fugir, você viu, né? Mas não vão Ninguém fugir, quer não. falar de birra, Renata. Ninguém quer falar de birra. Se pudesse, a gente tirava isso do caderno, né? Da história da infância. Mas acontece. Acontece. Na hora da birra, quem nunca passou vai passar, como dizia o Padre Léo, e birra dá vergonha. Demais. Lógico. Né? E na hora da birra, na hora da missa. Aí, aquela cara, né, das pessoas olhando assim, tipo, cara feia. Você não consegue controlar o seu filho, por favor. A pessoa vira, são segundos, e ela não diz nada, mas você fala, ela está dizendo isso. E quando você tenta dizer alguma coisa, ela já virou o rosto. E é você naquela, meu Deus. Frustração. Estou passando essa humilhação e ainda o pessoal está me recriminando. O que faz na hora da birra? Respira fundo e desfoca. Desfoca. Tenta mudar o assunto. Se você conseguir chamar a atenção da criança para outra coisa mais interessante, na hora ela vai parar. Todas as vezes que eu consigo manter a calma, respiro fundo e falo, olha lá, a imagem de Jesus. Você reparou que tem um espinho na cabeça dele? Aí ele, onde, mamãe? Na hora, melhora. Agora, se a gente fica ali, para de gritar, levanta, fica calmo. Aí a birra aumenta e cresce ainda mais. E quando o choro for inconsolável por causa de outras questões, fome, cansaço, leva para fora, mostra os passarinhos, mostra as árvores e aí respira fundo e retoma. Sair do ambiente também é louvável em algumas situações. É necessário, Renata. Olha, se o filho começou a fazer algum barulho, por favor, pai, mãe, vô, leve seu filho para um outro ambiente. Por quê? Vai chamar atenção. Então já chamou, primeiro que já chamou atenção. Mas tire ele um pouquinho, leve para o hall da igreja. E isso é importante dizer, pai, mãe, vô, tio, padrinho. Procure os bancos do fundo. Não fica sentado com suas crianças na frente, a não ser que eles sejam quase anjos, assim, muito comportados. Tem criança que consegue, que o pai fica lá, a gente fica olhando, nossa, como? Mas muitos não conseguem. Então procure os bancos do fundo, laterais. Não sente perto de amiguinhos das crianças. Isso eu achei muito importante. Porque aí vira uma convivência. Aí eles se vira um encontram. piquenique. Oi, tudo bem? Você por aqui? Então eles vão querer bagunçar. E aí, vão brincar de quê, né? E se a igreja tem corrimão, pronto, é o parque de diversão. Parque de diversões. Né? Então, separar e até assim, já viu um amiguinho seu, opa, isso não é pecado, gente. Isso é educar na fé. Tem participação, gente. Fernanda Jaqueline, meu filho tem 1 ano e 3 meses e não fica dentro da igreja sentado de jeito nenhum. Sendo assim, fico na porta para que ele não atrapalhe a concentração das outras pessoas. Qual dica poderiam me dar? É isso aí. Parabéns. Parabéns. Já está fazendo certo, Fernanda. A nossa filha também tem 1 ano e 3 meses. É igual. Ela consegue ficar 15 minutos sentada. Depois tem que andar, não tem outro jeito. Andar pelo fundo da igreja também. Vai passar. Tem padres que são muito legais, que eles convidam a gente para sentar na frente. Porém, a gente sabe como que é. Então a gente já fica do ladinho, depois a gente até explica, vai lá e diz, padre, a gente ficou ali mesmo, o senhor convidou, mas a gente ficou ali atrás para não incomodar, porque eles vão querer andar. Então, a gente já teve experiência também de ir numa missa que tinha muitos idosos e as crianças estavam movimentando. Aí no final, o senhor que fazia o comentário foi lá dar os avisos e falou assim, olha, eu queria agradecer os pais que trouxeram os filhos, porque a nossa missa, aí ele disse isso, essa missa aqui era conhecida como a missa dos idosos, dos velhos, ele até usou essa palavra. Mas hoje nós estamos vendo que não são só os idosos, estão vindo as crianças também, então essa missa é para todos. E também a gesto comunidade, maravilhoso de forma acolher. geral, quando eu falo comunidade, a comunidade paroquial, tem que ter paciência, porque todos nós já fomos crianças. Todos nós, eu acho que
que fomos educados na fé, a gente já deu algum trabalho, né, para alguma paróquia. Provavelmente. E a comunidade, na época, teve paciência e a semente floresceu. Então, toda a comunidade paroquial precisa ter paciência. Nós que já somos adultos, talvez você que não tenha filhos pequenos, repense. E vamos ter um pouquinho mais de paciência para nós que temos filhos pequenos ainda, né? E eles vão crescer. Passa tão rápido. E a tendência Mas isso da não sociedade... tira dos pais a atenção que precisa ter no momento. E a tendência da sociedade é o quê? Cada vez mais idosos e menos crianças. Então, cada vez mais a sociedade vai ter que ter paciência e que bênção que são essas crianças que estão aí trazendo vida para a igreja, para a sociedade. Fernanda, o que acham de levar brinquedo para a missa? Ô, Fernanda, obrigado pela sua pergunta. Muito boa. A gente ia chegar lá, mas foi ótimo antecipar. Você tem que ter muito cuidado em levar brinquedo, principalmente se for um brinquedo barulhento. Então, evite. Mas se você vê que precisa, você pode ter um brinquedo ali na bolsa. Não dê de cara o brinquedo. Tem um brinquedo na bolsa. Em último caso, quando você perceber que é um recurso necessário, você dá esse brinquedo. Talvez utilizar esses brinquedos educativos, pedagógicos da própria Santa Missa. Por exemplo, a Bíblia da criança. Ou levar um desenho para colorir, né? Coisas mais que acalmem a criança mesmo. Um desenho bíblico, um livrinho né, esse livro que a gente mostrou da Canção Nova, tem muitos outros para colorir. Então é legal, principalmente tem alguns que é do Evangelho do Dia. Você pode levar ali para a criança colorir, ela já vai vendo o que está acontecendo. Está chegando o Natal agora, tem muito conteúdo sobre o Natal, você pode até imprimir. Você pode, em último caso, o pai e a mãe desenha ali, dá para o filho colorir. Mas não acostumar. Eu vou levar o brinquedo e vou brincar lá. Então, naquela hora do desespero, olha, aqui vamos colorir. Olha, você escutou hoje a historinha? Falava sobre isso. Então, vamos pintar aqui com as crianças. O brinquedo está ali como um último recurso, vamos dizer assim, para não se acostumar. A Kátia fala assim, estou amando esta conversa, acabei de comprar um e-book com essas dicas. Olha que legal. Que bom, eu convido todos mesmo a adquirirem, convido as catequistas, os catequistas a terem esse livro em mãos e promoverem reuniões, bate-papo com os pais sobre esse assunto. Porque não há maior evangelização do que trazer a família através dos filhos. Então, os filhos estão na catequese, chama os pais também. Às vezes, os pais estão precisando de um bate-papo, de alguém que oriente. Eu conheci muitos casais, Renata, de caminhada, pessoas assim, muitos anos de caminhada, que iam para a missa. Quando o filho começava a fazer barulho, eles iam embora. Eles não ficavam na missa, por vergonha, por não saber lidar com a situação. E às vezes você acha que você está sozinho nessa, né? Vou te dizer, não está. Acho que com esse programa percebeu, né? Muitos já passaram, nós estamos passando e outros vão passar. Então, se a gente tem ajuda necessária, dicas e também partilha sobre esse assunto, o peso vai diminuindo. A gente vai vendo que a gente pode tornar a vida mais leve. Converse com outros pais. Se você vir, pergunta, como que você faz? Eu vi que seu filho ficou comportado. Qual é o segredo? Procura. É uma ajuda, é fundamental. Trocar experiências. Tem um capítulo que vocês escreveram que fala assim, passo a maior parte do tempo correndo atrás do meu filho. Aí a própria pessoa faz a pergunta, estou participando da celebração? Às vezes, a pessoa pode se sentir mal. O que vocês diriam para essa mãe que só fica correndo atrás do filho, quando vê, amém? Aí entra muito aquela frase do Papa Francisco, que eu falei aqui, que está na Amoris Laetitia. Tem casais que têm um desejo, uma aspiração espiritual muito profunda. E aí, quando elas se deparam com a realidade da família, com o filho, com correria, elas acham que já não estão mais vivendo a sua espiritualidade, não estão tendo mais uma relação próxima com Deus. Então, para essas pessoas eu digo, é a espiritualidade própria da família. Não tem problema, caso você viva essa correria na missa, que a gente vive. Eu já tive que pegar o meu filho muitas vezes subindo para tentar escalar para pegar água benta. Ele ama água benta. No eu já banco. Tive que comungar depois de todo mundo, porque enquanto eu atendi o meu filho, o ministro foi embora, não consegui comungar, e depois eu tive depois que ir lá da missa, foi lá pedir para o padre. Então, são todos sacrifícios, né, que a gente precisa fazer, mas não vou deixar de ir à missa. Eu acho interessante também, uma dica que vocês dão, missas que durem 1 hora. Eu acho isso fundamental. Você procurar missas, porque para a criança ficar 1 hora parada já é difícil. Então tem missas que são mais longas, que são maravilhosas. Sim. Porém, para a criança é um pouco difícil. Então a minha sugestão é que você procure uma missa que ela dure 1 hora.
talvez menos, tem lugares que duram menos, mas mais que isso já fica mais difícil. Caso você não consiga nesse tempo, tudo bem, mas o ideal é que você procure ali uma missa com tempo de 1 hora para ajudar as crianças. Ah, mas tem missa de crianças que dura mais, mas é que são crianças já são maiorzinhas. Aí elas até gostam, que tem teatro, tem muita música, tem lugares que fazem isso, encenação da palavra para maiorzinho. Mas a gente está falando para criança pequena, de 5 anos, 1 ano. Gente, acabou o tempo. Já, tão rápido, não? Eu tinha um monte de perguntas. Mas só adquirir o livro, tem tudo aí. Exatamente, A gente pode adquirir voltar esse aqui. livro, com certeza. Ou então a gente faz lá em São Paulo um programa. Tinha um monte de pergunta mesmo. Como participar da missa com as crianças? Dicas para os primeiros passos na fé cristã. Você pode adquirir esse livro agora no 3186-2600, um livro que você pode colocar na bolsa. Lembrou de algum, você já abre de novo para lembrar, porque tem dicas práticas mesmo, como você levar uma bolsa preparada. É muito bom, muito prático, fácil de ler. Para a mãe mesmo, mãe que está no corre-corre e que não quer e não pode desistir de transmitir a fé. Gente, muitíssimo obrigada, foi ótimo. Obrigado, Renato, ótimo foi muito mesmo. bom estar aqui com você, né? Encontrar os amigos aqui, Pois o pessoal do operacional. Quantas vezes estive aqui no Manhã Viva com eles e hoje está aqui com você, tá muito bom. Gosto demais de vocês. E também quero me solidarizar, né? Que você perdeu a mamãe faz pouco tempo e está aqui pela missão. Então, eu quero te abraçar nesse momento e dizer obrigada, porque eu sei que você faz por amor a Jesus. Amém. Eu agradeço também, porque aqui é a nossa vida, né? E a gente quer dar a vida evangelizando. Eu agradeço também, viu? Obrigada pelo seu sim. E obrigada a você que ficou juntinho conosco por sua audiência. O final de semana está chegando, então é como sempre eu falo, né? Pense no ato de amor para você fazer, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente sabe que a gente tem o hoje. E o hoje é por isso que a gente chama de presente. Então, ame hoje, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, curta esse final de semana pensando nisso. O que é que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor? A gente volta segunda-feira com a graça de Deus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.